Band Runners, com Bárbara Silva, Daniel Câmara e Heleno Fortes. Olá pessoal, começando aí hoje um podcast Band Runners. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Daniel Câmara, Bárbara Gabriela, hoje o nosso primeiro episódio, e vamos falar aí sobre as nossas histórias na corrida, como que a gente começou, toda essa evolução da corrida aí ao longo de 20 anos, né? Eu estou nessa jornada aí desde 2002, quando começou, 2003, né, quando começou a HF. Acredito que vocês também, né, Bárbara, Daniel, estão aí há muito tempo, e a gente viu toda essa mudança, né, do público, de como que as pessoas estão vestindo, né, tecnologia e tudo isso. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de cada um, né, Bárbara? Como é que é a sua... Comecei a corrida em 2010, eu estava na faculdade ainda. No meu início da faculdade, eu tinha morado fora, aí eu ganhei peso, aí eu voltei e comecei a correr por conta própria. E na faculdade eu conheci um atleta que treinava na HF, hoje ele é médico ortopedista, enfim. E um dia ele me chamou pra gente correr lá em cima, e eu vi as pessoas correndo, assim, isso em 2011, mais ou menos. Então já tem aí 14 anos. E no ano seguinte, 2012, eu entrei pra HF. E assim, não sabia, corria básico, 5, 10 quilômetros, enfim. Nunca me imaginei fazendo maratona, meia maratona, nada disso. E aí, quando foi... O Rairan começou a me treinar, em 2012, mais ou menos, eu acho. E aí eu fui fazer a minha primeira maratona em 2015. Então, assim, de 2012, quando eu comecei a correr até hoje, foi 100% com a HF. Eu nunca... assim, tudo que eu sei de corrida e tal, todas as minhas experiências. E foram 10 maratonas. Eu fiz minha última maratona ano passado, em Buenos Aires. E tive uma super evolução de tempo. Então, quando eu comecei, minha primeira maratona em 2015 foi Porto Alegre. Você estava lá. Uhum. Foi aquele recorde de frio. 2016. 2016. Recorde de frio, tava muito frio. Eu lembro que lá, depois, quilômetro 30 e tantos, eu caminhei, foi horrível. Eu lembro que na hora que a gente voltou, a gente estava numa van, não consegui sentar de tão travada que eu tava. E depois, então, vamos pensar, foram 2016, 9 anos depois, né? 8 anos depois, eu fiz meu melhor tempo em Buenos Aires, que foi 3 horas e 15. Então, a primeira eu fiz 4 horas e 7 para 3 horas e 15. Foi quase 1 hora de melhora num período aí longo, né? Relativamente longo, se a gente for pensar. Então, assim, eu falo que a performance, ela vai acontecendo degrau a degrau, né? Então, foi isso. 10 maratonas aí, estamos treinando para a próxima. Legal. E aí, Daniel? Eu sou mais antigo que a Bárbara, né? Ainda bem que eu ainda tenho um tempo um pouquinho melhor do que o dela para justificar o tempo, né? Mas pelo andar da carruagem, essa coisa não vai durar por muito tempo, né, Doc? Não. Mas aí, a minha experiência com corrida, eu já tenho mais de 20 anos de corrida, né? E eu era o típico homem de academia, odiava aeróbico, né? Aquela história que tinha sempre, no programa de musculação, tinha sempre um pouquinho de esteira, né? Que normalmente a gente matava. Minutos, né? Era 20 minutos de esteira. E a minha primeira experiência de corrida foi horrível, né? Porque eu coloquei na esteira, talvez uns 23 anos atrás, eu coloquei na esteira 7,6 km por hora. Uma caminhada rápida. É uma caminhada rápida, mas que era como se eu estivesse dando um tiro, né? Então, assim, horrível aquela sensação de ofegância e tal. Mas a corrida, ela te proporciona isso, né? Se você tiver resiliência para continuar a treinar, você vai melhorando, né? E aí a ideia, na época, era fazer a Volta da Pampulha, a tradicional Volta da Pampulha. E a minha primeira experiência foi uma Volta da Pampulha, talvez aí há uns 22, 23 anos atrás. E na época, eu não sei se vocês lembram, Bárbara não deve lembrar, porque eu acho que talvez aí ela não, né, não sei, talvez você lembre. A gente tinha, o jogo de vôlei não tinha vantagem, tinha vantagem ainda, o jogo de vôlei. Eu lembro disso. E a largada da Pampulha, ela acontecia quando entrava lá um determinado programa, né? E aí, se o jogo de vôlei atrasava a largada. E eu lembro que nós largamos a Pampulha às 10 horas da manhã, mais ou menos. Se não foi um pouquinho mais. E foi minha primeira experiência de prova. Nossa, mano. E aí você imagina, dezembro, Pampulha, 10 horas da manhã, a quantidade de sirene de ambulância que eu ouvi. E gente caindo no chão, e eu pensava assim,
cara, será que corrida é assim? Será que corrida é assim? Pavoroso, né? E óbvio, é difícil correr 18 quilômetros, mesmo Sim. que seja Muito a pressão ali da primeira prova e tal. E foi uma experiência, eu não falei, mas eu sou fisioterapeuta, né? E eu vi alguns pacientes meus caídos no chão, por causa do problema do calor, né? Então, assim, foi uma primeira experiência traumática, no sentido de às vezes não enxergar ali o que é a realidade da corrida por causa do calor, embora a gente ainda tenha esse tipo de evento. Mas de lá para cá foram 10 maratonas, 10 ou 11 maratonas. Ué, Daniel, somos iguais aí? Somos iguais, É que eu tive uns traumas no meio do caminho e fiquei um tempo sem correr, né? Depois eu consegui ajeitar, o Heleno conseguiu me ajeitar, e aí daí pra frente eu segui. Então, já são... Não, Bárbara, acho que são 13 maratonas. São 13, você tem mais que são eu. 13 maratonas, ainda bem. Temos 13 maratonas. Sua primeira foi com... A minha primeira maratona foi em 2003, eu tive a felicidade de poder fazer uma maratona fora do Brasil, em Paris. Então já foi uma maratona... Qual foi seu tempo? Foi 3 horas e 54, e aí a meta era ficar abaixo de 4 horas. Era uma meta que era uma comum, meta, né? Era uma meta muito estreava. comum. Né? Nessa época, se fizesse uma maratona abaixo de 4 horas, era um negócio... Era bom demais. Era fantástico, né? E eu lembro que nós somos 6 pessoas, e o único que conseguiu fazer abaixo de 4 horas fui eu. Quer dizer, já era um sinal de que eu levava jeito, né? Abaixo de 4 horas, já era um talento. Talento mais ou menos, né? Mas essa foi a minha primeira experiência. Agora e vamos ver. A sua melhor maratona? A minha melhor maratona foi 3 horas e 11. Agora a última maratona de Chicago, né? E aí, já bem mais velho, né? Então, você fazer 3 horas e 54. Eu tô com quase 50 anos. 2000 foi 2003. Então, quer dizer, tem 20 anos isso. Mais de 20 anos. E aí, 20 anos depois... fazer 40 minutos mais rápido, né? Não tá ruim não, né? Não tá ruim não. Você, Heleno, conta pra nós. A minha experiência vem um pouco antes, com maratonas começou em 2005, mas antes disso eu fazia triatlon, praticava triatlon quando eu parei de jogar basquete, e o triatlon começou a ficar incompatível, assim, para mim no caso, que era com a situação de Belo Horizonte, com dificuldade de pedalar aqui na cidade, né? Então, e a logística também das 3 modalidades tomava muito tempo. Eu passei a correr, fiz a primeira volta da Pampulha em 1999, foi um ano que choveu muito, lembro até hoje. Quem ganhou foi até o Vanderlei Cordeiro, a prova tinha 1.200 pessoas só. Em 1999, Belo Horizonte tinha 2 corridas de rua só na época. Era a volta da Pampulha e a corrida dos carteiros. A corrida dos carteiros era em fevereiro, março, 4 horas da tarde na Avenida Afonso Pena, largada ali em frente aos Correios. E tinha a volta da Pampulha, que foi essa primeira vez, que era em dezembro. E aí eu parei de fazer triatlo, comecei com a corrida em 2002, 2003. Eu comecei com a HF. Tinha algumas pessoas que me procuravam para pegar treino, fazer, né, o treinamento naquela época. Eu fazia quase um papel de padaria, entregava. Você mesmo que se treinava ou você tinha um treinador? Pois eu tive já o treinador, eu tive o Roberto Márcio, depois eu tive o Maron. Né? O Maron durante muito tempo me assessorou. Nessa época ele já me assessorava também. E aí em 2005 2004 eu parei de fazer triatlo. Em 2005 eu fiz minha primeira maratona em Porto Alegre, treinei 2 meses, fui fazer maratona tudo quebrado, tudo. E aí, só que eu gostei, senti um desafio, não sabia treinar para maratona. Então nesse ano não estava com o Maron, depois eu voltei a treinar com o Maron e eu fui aprender uma série de coisas do treinamento de maratona, questão de volume, como você vai manipular volume, cargas de treino, intensidade. E aí a HF foi crescendo, e aí também, ao total hoje, já fiz 35 maratonas, né? E eu sempre gostei muito do desempenho. O desempenho, eu acho que caiu muito a cara da HF, que as pessoas procuravam a gente, né? No caso, depois o Volney veio entrar comigo, logo no mesmo ano, em 2003, procurava que a gente gostava de melhorar o desempenho, melhorar a relação distância-tempo, então as pessoas se identificavam com isso. E ao longo desse tempo a gente teve muita transformação, né, na corrida, tanto o número de praticantes de corrida, se a gente pegar 2000, vamos pegar lá 1999, 2000, vamos falar 2003, quando a HF começou, a gente tinha 2 corridas de rua, depois foram 3, que era
Correios, a corrida da TIM, Maxtel, né? Estado de Minas, e depois volta da Pampulha. E hoje, quando a gente pega o cenário, a gente vê que para fazer umas provas grandes, se você não faz inscrição no dia, acaba, né? Então, assim... Você tem corrida todo final de semana. Todo final de semana. Mas eu acho que isso que é legal da gente pensar. Naquela época, a gente não tinha GPS, a gente não tinha tênis, né? Como que a gente treinava naquela época? A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha software, né? Aplicativo, tudo isso que tem hoje. De treinar. Então essa evolução foi uma coisa que ao longo do tempo, se me perguntar, lá em 2003 eu visualizava o mundo hoje? Nunca. É como a corrida foi uma coisa que a gente foi tendo que trocando os pneus com o ônibus andando. Quando a gente pega, eu acho que nas nossas 3 áreas, né? Eu como médica, Daniel como fisioterapeuta, você como educador físico, esse processo de evolução, eu sempre converso isso com outros profissionais, enfim, é uma coisa muito interessante de ver, principalmente porque a gente viveu isso na prática como corredor e como profissional há 10 anos atrás, por exemplo. Então, a gente vê que teve essa evolução de números, mas o que eu percebo, por exemplo, eu acho que é legal cada um falar um pouco, na sua prática, assim, quando hoje um aluno te procura, sobre pretensões, expectativas, o que você vê de diferente de um aluno de 10 anos atrás para um aluno hoje, que escreve na HF, te procura, quais são as diferenças, assim? Tá, eu acho que a tecnologia, essa questão das redes sociais, principalmente, possibilitou o quê? A gente mostrar muito mais o trabalho, as pessoas conhecerem a gente, muito mais ter a identidade do que elas querem, né? Do que elas querem procurar. Então, por exemplo, o aluno hoje vem para a HF, ele vem muito mais, entre aspas, pronto. Então, ele já vem mais, vamos falar assim, formado. Não é um aluno, não é uma não pessoa é um cru. aluno cru. Ele tem mais informação, ele né? tem mais informação. E eu acho que é exatamente isso. Como ele sabe quem que é a HF, né? Ele já tem uma expectativa. Ao ponto que tem outros alunos que nunca correram, né, não sabem nada de corrida, muitas vezes nem procuram a gente. Eu te falo por experiência própria. Quando eu comecei mais de 10 anos atrás, eu não sabia o que era maratona. Hoje, as pessoas já entram, talvez, na assessoria procurando correr uma maratona, talvez já com data, né? Tipo assim, eu vou fazer a maratona X, na data X eu quero que você me treina. E isso aí cai muito no seguinte, a grande maioria, eu não tenho isso em números, mas a grande maioria dos alunos que procuram a gente, todos já chegam com a gente com um relógio GPS, com um tênis de corrida, coisa que 15 anos atrás, o cara chegava nem sem relógio, era igual você numa aula de natação, o cara chegava sem touca, sem óculos, sem... Você vai fazer aula de natação, como é que você vai? Né? Heleno, tem um caso engraçado, na primeira volta da Pampulha que eu fiz, que eu não lembro exatamente a data, mas está aí nesses 20 e poucos anos atrás, a gente foi pegar o kit, e no kit veio um gel de carboidrato. E esse gel, se não me engano, era Power Gel. Era uma marca que eu acho que nem existe mais hoje. Ou se existe Power só Gel. Power Gel. Grosso. Grosso. E aí, um mel cristalizado. Pois é. E aí, quando eu terminei a prova, eu vi uma pessoa caminhando com a sacolinha. Ela já tinha acabado a prova. E ela estava caminhando com a sacolinha lá do kit. E ela abre a sacola, tira o gel, que se não me engano era sabor baunilha. Ela abre, põe na perna e começa a fazer massagem. Mentira. Porque ela achava que aquilo ali era um gel para massagear. E aí ela passou ali e assim, quem viu do lado ali achou aquela cena sensacional, né? O cara usar o gel de carboidrato. Até, né, Doc, tem alguma absorção de carboidrato passando o gel na perna? Não existe essa absorção. Não tem jeito de entrar. Existe. Então ele realmente estava usando como uma massagem. Então a gente, exatamente para exemplificar isso aí, quer dizer, você falou assim, o cara que foi ali na Pampulha naquela, pegou um gel de carboidrato, ele olhou ali e falou, gel de carboidrato? Deixa, isso aqui deve ser bom para massagear. Deve ser uma espécie de um creme de massagem, né? E a gente fazendo um nexo com isso na minha área, eu pego as diferenças hoje, então, de pessoas lá atrás e hoje, é muito diferente. Então, se eu atendo um atleta que talvez, que a gente chama até de old school, que é um cara que não
que veio corre há muitos anos, não tem um contato tanto com suplementação e etc. E às vezes ele quer mudar os paradigmas e começar. É muito diferente de uma pessoa hoje que começou a correr, ela já chega para mim com vários tipos de suplementos, tomando várias coisas e muitas das vezes necessárias, né? A grande maioria ali são dispensáveis. Então a gente sabe, o conhecimento que hoje as pessoas chegam para mim é completamente diferente também de uma pessoa que eu tenho certeza há muito tempo atrás, quando a gente conversa, sei lá, com você, que corre há muito tempo, os nossos parceiros de corrida lá, na época comia rapadura, comia mel, né, assim, pão, levava pão para prova, porque era o que tinha, né, não tinha essa modernidade que tem hoje em relação ao suplemento. Você vai na parte de suplementação, né, dessa questão health foods, você vê que a diversidade de marcas, de possibilidades são enormes, né, então assim, tudo mudou. E na sua área, Daniel, o que você percebe de diferente há 10 anos atrás? Inclusive em relação às lesões. As lesões mudaram em número, em tipos? Tem essa diferença? É difícil você cravar, é muito mais uma percepção, mas talvez faça sentido. O que eu acho que aconteceu foi que, assim, hoje a pessoa entra na corrida já com uma expectativa de performance talvez muito mais alta. Exato. Né? Então, assim... Já não há mais aquela história a gente brincou aqui do fazer uma maratona sub 4 horas, já estava ótimo. Ou fazer para completar. Ou né? fazer para completar já estava muito bom. E hoje eu acho que talvez até seja um fenômeno de rede social. Sim. Né? Hoje a pessoa já quer começar fazendo um tempo muito bom. E é óbvio que você talvez aí tenha um público mais jovem que entrou na corrida, né, que eu acho que assim, corrida tradicionalmente sempre foi esporte de gente de meia idade. Sim. Né? Hoje você vê gente de 18, eu tenho um filho de 16 anos que chegou um dia para mim e falou assim, pai, eu quero dar uma corrida. Quer dizer, um menino de 16 anos jamais iria querer correr. Você ia ver o cara de 35, 40 anos de idade e olha lá. De longas distâncias, Exatamente. Que exige paciência, né? Então não é um perfil do jovem. Exatamente. E aí eu acho que entra essa turma. E essa turma é uma turma que já quer entrar fazendo sub 3 na primeira. Né? E aí, óbvio, que se você vê o que está mais por trás de, por exemplo, na minha área especificamente lesão, se você treina mais quilômetros por semana, se você treina com mais intensidade, não tem conversa, você está mais próximo de ter alguma coisa. E ainda mais, se você não está adaptado ainda, se já adaptado, já teoricamente, você já está namorando alguma coisa em termos de lesão. Se você não está adaptado, mais ainda, né? Então, o que eu vejo mais claramente lá no meu universo é uma expectativa já de começar em alta performance, e eu acho que isso vai se traduzir a gente vai ter uma quantidade maior de lesões que a gente tinha antes. Você pode falar melhor do que eu, que assim, a gente contava na mão quem era sub 3. Sim. E aí existia quase, né, o sub 3 horas, né, para quem não sabe, na maratona, nos 42 quilômetros, existe ali uma marca, que é uma marca que as pessoas se orgulham, quem gosta de performance, que é o tal do fazer abaixo de 3 horas. E isso sempre foi assim, uma coisa de fazer em sub 3 eram para pouquíssimas pessoas. E hoje as pessoas já relativizaram isso, e talvez até seja um ponto importante do ponto de vista de eu consigo alcançar, porque eu acho que a primeira coisa é o acreditar. Sim. E aí você vê o volume. Você, eu acho que consegue muito melhor o que você sentiu nessa evolução. Eu acho que existe até uma banalização dessa marca, né? Assim, no sentido que as pessoas acham... E até uma dúvida, Helena. Você acha que é possível qualquer atleta correr e fazer uma maratona abaixo de 3 horas? Ô, Bárbara, isso foi até uma vez me perguntaram lá antes da maratona de Porto Alegre. Foi em 2011, um debate que teve. E eu falei que era. Só que assim, depende de cada pessoa. Né? Eu acho que é possível, é treinável. Só que a grande maioria não quer pagar o preço, pagar o esforço para isso. Qual é o preço? O preço é treinar. Né? Muitas vezes, para uns vão ter que treinar menos tempo, vai custar um tempo menor. Outros vai demandar um tempo maior. Uhum. Né? E obviamente tem a questão de idade, sexo, né? mas eu vejo, tem histórias dentro da HF, como histórias no mundo da corrida que eu acompanhei e acompanho, de pessoas que conseguiram. Né?
Eu vejo muito mais isso como uma questão de expectativa. A gente estava até conversando, a gente teve o recorde mundial agora batido na meia maratona, 56:41. Aí me perguntaram o que está acontecendo, que esses recordes estão sendo batidos. É dieta? É tecnologia? Eu vejo muito mais, com peso muito maior, a questão da expectativa do que em si das questões tecnológicas. Tem o peso do tênis, da tecnologia? Tem o peso. Tem o peso da dieta? Tem. Mas o que mais tem, que eu vejo, é na expectativa. Fala expectativa, é o acreditar? O acreditar. Tá. O acreditar. Se a gente voltar quase 30 anos atrás, o Ronaldo da Costa bateu o recorde mundial da maratona com 2:6:05 em Berlim, em 1998. Mas por que ele bateu 2:06? Porque na época era 2:6:30. Então as pessoas treinavam, ninguém treinava para 2:01. Entendi. O jovem hoje, que está lá no Quênia, na Etiópia, no Marrocos ou no mundo espalhado, que almeja uma carreira profissional de atletismo, de fundo, ele já está pensando o seguinte: eu tenho que correr para 2:01. Então ele já cresce com esse novo modelo central, esse novo modelo de pensamento. O mindset dele está construído para aquilo ali. Você está falando isso aí, e aí você pode até me corrigir e me falar o que você acha. Uma vez eu vi uma seguinte observação: se você pegasse o tempo das corridas de cavalo e visse a evolução dos tempos de corrida a cavalo, os recordes modificaram um pouco. E quando você leva isso para o humano, eles mudaram radicalmente. Então, qual é o raciocínio que o cara faz? O cara fala o seguinte, que se o modelo de treinamento mudou tanto, você conseguiria aplicar isso no cavalo e teria a mesma mudança. E que talvez no homem, é exatamente isso que o Heleno está falando, é simplesmente a questão da acredito, eu tenho expectativa. Então, se um cara faz, eu faço também. Se aquilo ali ele consegue, eu consigo também. E você não vai conseguir implantar isso na cabeça do cavalo. E é interessante quando a gente pede o primeiro Breaking Two lá, naquela tentativa lá em Mônaco. Conta aí o que é o Breaking Two. Breaking Two foi um projeto da Nike que eles fizeram. Eles tentaram pegar um modelo assim, completamente perfeito em relação a clima, temperatura, vento e etc. para bater o sub 2 horas na maratona. Então pegaram Pacers e tentaram. Eram 5, né, Heleno? 3 Pacers. 3 Pacers. Desculpa, 3 corredores e um grupo de Pacers. E o Kipchoge, na época, falou que o motivo do qual ele não bateu o recorde foi a falta do público, da emoção, dessa questão de visualização mental e etc. E eles tentaram novamente com um modelo diferente, né? Que foi em Viena, no Parker Prater lá, né? E aí tinha público, então essas questões de emoção é uma coisa importante, que mexe, né? Sim. Então, assim, eu acho que é questão da racionalidade, né? Total, eu gostei eu não sabia disso, Daniel, mas existe um exemplo prático, né, que consolida isso, que foi o Roger Bannister, quando ele bateu a milha abaixo de 4 horas. Era uma barreira gigante. 4 minutos. 4 engatinhando. 4 minutos. 2 semanas depois, 4, 5 pessoas bateram. Quer dizer, se ele foi lá e fez, por que eu não posso ir lá e fazer? Entendeu? Era uma barreira que ninguém tinha conseguido fazer. O Roger Bannister bateu 4 minutos a milha. E hoje em dia você tem pessoas correndo a milha para 3 minutos e 50, 3 minutos e 48. Entendeu? Então, assim, os recordes são... É claro que você tem os recordes mais difíceis, mas eles estão aí para ser quebrados. E eu acredito muito na evolução mental, na expectativa. É interessante porque é uma experiência própria. Eu tenho atletas hoje que treinam comigo, que treinavam comigo mais tempo atrás e fizeram a marca sub-3, né? Então isso começou a trabalhar na minha cabeça mesmo, porque antes era algo, se perguntasse pra mim, Bárbara, você acha que você pode fazer um sub-3? Eu te responderia sim, sem pensar 2 vezes que não. Que é algo muito distante, muito impossível de acontecer. Hoje eu vejo algo cada vez mais concreto, porque você vai criando isso. Sim. Então, à medida que eu vou treinando, eu vou conseguindo visualizar isso. Então, essa questão da visualização, que você vê uma pessoa do seu lado que treinava com você e conseguiu fazer, por que não? Exatamente. Né? Isso é interessante. Até a motivação do treinamento, as dedicações que você faz, né? E eu acho que isso consolida toda essa evolução da corrida, pensando aí para o meio amador, meio profissional, mas o meio amador, que vem aí essa construção na parte
de tecnologia, na parte nutricional, na parte da fisioterapia também, dos recovery. Poxa, a gente voltar lá 20 anos atrás, o que era o recovery? Era a velha e tradicional massagem. E um gelinho, um saco de gelo em cima do joelho, na panturrilha. E acabou, cara. Era o velho gelol, passava ali. Hoje a gente tem outros. Eu ainda acho que, você me corrija se eu estiver errado, mas eu gosto ainda do recovery, que é o quê? Comer e dormir. Uma massagem, né? Esse aí é o melhor, Esse né? é o melhor, Comer, Isso é imbatível. É igual assim, qual que é a melhor coisa que você tem pra você melhorar tudo? A gente é treinar, Exatamente. né? Só que as pessoas hoje também, com esse meio tão Isso. difundido aí, de tanta informação, às vezes a pessoa treina corrida 3 vezes a semana e escuta falar que pular corda é bom, que subir escada é bom, então ela tá treinando 3 vezes por semana corrida e tá lá meditando, tenta trabalhar do lado mental, vai lá meditar e esquece de fazer o principal. Sim. Que é treinar corrida, Sim. comer e dormir. E até para quem está começando, né, ver tantas possibilidades que fica até meio perdido, né, de como, será que eu preciso disso tudo para começar a correr? E na verdade não, né? Você precisa de ter um tênis, um treinador, alguém que te oriente. Eu acho o que resto vai vindo de complemento, né? E nem sempre é necessário, né? Sim. Pensar nisso, nessa evolução ao longo aí de todo e continua evoluindo. E agora tem um desafio maior, que é um desafio para todos nós, não sei o que vocês acham, que é a inteligência artificial, né? Como prescrição, como a parte nutricional, a parte informativa, a parte de recovery aí. Recovery não que você precisa das coisas, mas a inteligência artificial está chegando aí. Como vai concorrente, você acha? Não sei se é como concorrente, eu não acredito que é como concorrente, mas ela acrescenta algumas coisas, mas também ela vai gerar talvez dúvidas nas pessoas, né, nas pessoas que estão recebendo, e aí que vai entrar muito mais a força de um profissional qualificado na hora de você, porque tem tanta informação, a gente é tão bombardeado de informação hoje em dia, e em que nós vamos acreditar, né? Quando eu falo nós, o aluno, né? Batendo papo com um corredor experiente, inclusive, ele me falando que para a maratona que ele fez, ele não foi no nutricionista, não procurou um médico, etc. Ele jogou numa dessas plataformas de inteligência artificial. Eu peso X, tenho uma altura X, eu fiz a maratona no X tempo, o que eu preciso de usar? E veio lá as descrições. E aí, uma coisa engraçada, porque apesar dele ser experiente, ele olhou aquilo ali, ele falou, é compatível, mas eu preciso fazer ajustes, né? Então, assim, eu acho que para uma pessoa, ele teve esse bom senso, porque ele já tinha uma experiência de muitas maratonas às costas. Mas uma pessoa que talvez está começando agora, pode ir. Então, assim, ter o profissional que, de fato, apesar da inteligência artificial te ajudar, ela não é capaz de individualizar a ponto de ir no detalhe, né? Porque muitas vezes é o detalhe. Você precisa estar diante do atleta, do paciente ali, para você conseguir fazer esses ajustes, né? E você continua precisando de companhia de treino, você precisa, né? Então, há pouco tempo atrás eu comentei sobre um trabalho que mostrava que das pessoas que se inscreviam, eles fizeram lá uma análise da Maratona de Londres, do histórico da Maratona de Londres, e viram quem faziam os melhores tempos e basicamente dividiram em um grupo que declarava treinar em grupo numa assessoria de corrida e pessoas que não declararam. Então, a princípio, se imaginava que essas pessoas treinariam sozinhas, né? E, em média, os melhores tempos, eles acontecem nas pessoas que treinam em grupo, que têm o apoio de uma assessoria e tal. Então, eu acho que, assim, e aí, fazendo um gancho com isso, a gente tem muito dado hoje, mas é muito dado que também não agrega. É muito dado para você realmente criar uma coisa um pouco mais complicada para gerar assunto e tal, mas eu acho que talvez uma boa representação disso é a questão de você medir uma série de marcadores fisiológicos para tentar falar se o atleta está ou não cansado, se ele pode ou não treinar depois. Então você mede lá o CK, que é lá um marcador de fadiga, e aí você mede isso, mede aquilo, e na hora que você vai ver a capacidade disso de prever uma lesão que vai acontecer, isso é muito menos capaz do que se você tivesse simplesmente perguntado para a pessoa o quão cansada ela está. Verdade. Né? Então, às vezes, você tem um marcador lá e uma coisa simples como, e aí, como é que você está? Você está cansado? Como é que você está hoje e tal? E aí, essa informação, ela é uma informação
que você não precisa desse tanto de coisa. Aí você vai conversar com o seu treinador, eu tô cansado aqui, não sei o quê, e a própria percepção do treinador, da experiência dele, vai acabar guiando o seu treino muito melhor do que uma inteligência artificial. E hoje a gente vive esse meio, você tem esses softwares que vários alunos que não existia, né, antes, e os alunos muitas vezes eles acreditam cegamente nisso, então do que nível de fadiga e coisa que quais são da onde que vem isso, Sim, né? Da onde sim. que ele está calculando isso, que não existe uma pessoa conversando. E eu acho que o tratamento, né, a conversa, o tratamento direto com a pessoa, acho que isso é insubstituível. E entender que a corrida, ela é uma parte, né? Então, assim, todo o resto envolve isso. Então, Sim. a questão do sono, da alimentação, do nível de estresse de trabalho, das outras coisas, principalmente porque a gente lida todos os dias com atletas amadores. Sim. Então, eu falo que a diferença do atleta amador para o atleta profissional é que o atleta profissional, ele é pago para descansar. Aham. O atleta amador, não. Então, o recovery do amador já é naturalmente prejudicado. Então, às vezes, ele olha para uma única ótica, que é o cenário do treino. E esquece todo o resto que envolve e implica tanto no treino dele, quanto para o treino subsequente, se ele recuperou ou não. Então, essa análise mais global e complexa é só uma pessoa, um treinador, um profissional que consegue fazer e, né, linkar tudo ali, né, amarrar tudo e chegar numa conclusão final que não é um marcador isolado ali, né? E você sabe o que eu venho acompanhando ao longo desses anos? São as pessoas que vivem de ciclos, né? Pouquíssimas pessoas, se eu pegar lá em 2003, quando eu comecei nesse segmento, não tem uma pessoa de 2003 que está até hoje, tirando eu e o Volney, que continuamos correndo até hoje. Ah, mas você é da área e tudo. Tem vários treinadores que nem põem o pé no chão. Sim, sim, Né? sim. Então, o porquê disso? Tem uma série de coisas envolvidas aí que eu acho que entraria o dedo de um treinador, entraria o dedo das pessoas da área de saúde de fora, que é o quê? Saber balizar as expectativas da pessoa, Isso. saber conduzir aquilo. É igual você falou, se a pessoa já entra hoje querendo fazer uma maratona, fala assim, opa, beleza, não vamos cortar seu sonho, não, sua vontade, não, mas vamos postergar isso um pouco Eu mais. falo isso também. Por que vamos postergar isso? Porque você precisa de maturação, maturidade para você poder levar. Você vai até fazer isso, mas aí se você machuca e essa sua lesão se estende por um período maior, isso vai te desmotivar e aí o que acontece? Você vai voltar para um estágio que você estava antes. Uhum. Então você tem muitas pessoas que passam por um ciclo, estão extremamente disciplinadas numa época e depois voltam a ficar preguiçosas. Sim. Elas voltam a ficar sedentárias. Então o que eu acompanho ao longo desses anos são esses ciclos. As pessoas entram e fica muito nítido, eu vejo. Eu gosto da empolgação, mas os muito empolgados, eles também Tem eles data também, de validade. Eles têm data de validade. Eles também descem a serra rápido. Eu prefiro mais uma linha reta ou uma linha crescente. Mas de uma forma leve, né? De uma Assim. forma leve. De uma forma leve. Mas a sua percepção como treinador é de que hoje o aluno ele entra já querendo fazer uma maratona e não tem mais essa história do 5, do 10K, ou mesmo quando entra no 5, no 10K, já querem fazer tempos excepcionais? Você percebe isso? Daniel, eu vejo que o status que é dado para maratona, porque Muito bom isso. existe um status hoje. É como se só isso fosse suficiente. Né? Você vai pegar nas provas longas, maratona e Ironman. Por que não os 5 km? Todo mundo, ninguém pergunta para você quanto tempo, Sim. qual foi o seu desempenho em 5 km. Porque todo mundo está ligado a completar. Porque completar uma maratona vai te exigir treino, né? Não que completar os 5 também exige treino. Mas a pessoa, ninguém sabe a grandeza do que é você fazer um sub-20 nos 5 km. Você vai precisar de treino para fazer. Sim. Fazer quem corre abaixo de 15, então treina mais quem corre uma maratona. Sim. Né? Sim. Quem corre em 13, treina 200 km por semana. Quem corre 13 minutos só fazer 5 km, só que o cara treina 200 km por semana. Sim. Só que ninguém sabe disso. Sim. Então, a validação que tem de um Ironman e da maratona, até no meio corporativo, por quê? Porque vai colocar o quê? A pessoa que faz uma maratona, um Ironman, é uma pessoa que tem disciplina, é uma pessoa organizada, é uma pessoa que sabe administrar o tempo dela. Sim. Então, isso condiz com que no meio corporativo, poxa, esse é o cara que eu quero.
Isso é validado. É validado. Essa é a mulher que eu quero, porque ela tem disciplina, ela tem estrutura organizacional, ela administra o tempo dela, ela cuida dela, ela não vai adoecer. Então, cara, banalizou o 5 e o 10, infelizmente. E qual que é a importância dessas distâncias menores para você construir o maratonista, do ponto de vista... a gente não precisa entrar aqui numa coisa tão aprofundada, que talvez a gente possa até entrar mais na frente, mas por que você acha que os 5 e 10, além da questão, obviamente, dessa adaptação do corpo, mas por que essa distância curta facilita a maratona? O que você acha? Eu acho que ela constrói mentalmente, né? Porque quando você pensa em desempenho, correr 5 e 10 quilômetros... Todo mundo acha que é fácil. Todo mundo acha que é fácil. Até que a pessoa acha que é assim. Não, eu nunca vou correr 21, porque se o 5 já é difícil, ela não tem noção de intensidade, né? Então, e as pessoas falam assim, poxa, você correu a Pampulha, que são 18, então correr 5 e 10 é fácil. Não, é outra velocidade de corrida, quando você está correndo para o seu melhor desempenho. Então, eu acho que quando você vem construindo isso, você vai... amadurecendo, né? Tanto as questões emocionais, questões mentais, para poder, entre aspas, te dar conforto na hora que você for estender para volumes maiores. Eu vejo muito nesse sentido. Só que, infelizmente, assim, se você perguntar para a pessoa, tem uma corrida maravilhosa em Santos, que eu já fui correr 4 vezes lá, que é a corrida tribuna, são 10 quilômetros. Você pergunta, vamos fazer a tribuna? Você sabe o que as pessoas falam? Pô, Heleno, você tá de sacanagem. Eu vou viajar para Santos para correr 10 km. Aí eu vou ter uma corrida de 5 km para Pampulha. Eu não vou acordar domingo cedo para fazer uma corrida de 5 km. Perdeu o glamour. Perdeu. Aí se você chega, então, se você fala, já imaginou você falar isso com o Bolt na época? Pô, cara, você vai correr 100 metros, dura 9 segundos. O cara treinou 4 horas para correr 9 segundos. Só que ninguém sabe o tanto que ele treinou. Né? Então, assim, essa banalização ela é perigosa. E isso acontece, isso existe muito hoje. E a pessoa que começa a correr, ela nem passa, muitas vezes, ela não passa pelos 5 e 10. Ela já pula, já faz, por exemplo. Maioria. Vou fazer a meia do Rio e vou fazer uma maratona no segundo semestre. E a gente... E isso pra gente, tanto do lado médico quanto pro lado fisioterapeuta, tem custo, né? Tem um custo. Às vezes a pessoa faz a maratona, toda quebrada, aconteceu muito, fratura e etc. Vai lá e completa. Fica 6 meses sem correr, volta e às vezes se frustra, né? Porque não tem aquele processo de construção, né? Pular as etapas, né? Exatamente. É difícil. É isso. Primeiro programa finalizado. Muito bem. Finalizamos, então, nosso primeiro episódio do Band Runners. Ótimo. Até a próxima.